Casa de Portugal, 19 de abril de 2018. Lia e Raquel eram irmãs, filhas de Labão, um homem interesseiro. É uma história do Velho Testamento. Jacó trabalhou 7 anos para Labão, para se casar com Raquel. No dia do casamento, o pai trouxe Lia. E Labão reclamou. E o pai disse: você trabalha mais 7 anos e pode se casar com Raquel. E Labão concordou. Adiante, Jacó casou-se com Raquel. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que só ela por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe trouxe Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, conforma-se em servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Vemos como começa a obra Os Lusíadas. As 2 primeiras estrofes são a declaração do que ele vai dizer. Ele cantará e divulgará por onde puder 3 coisas. Os homens alistados na armada, que são os barões ou varões assinalados. Em segundo lugar, os reis que aumentaram o império e difundiram a fé. Em terceiro lugar, os homens que organizaram essa expansão do reino pelo mundo e dirigiram o exército e a armada. A ilha de Taprobana é a do Ceilão, que está ao sul da Índia. A Índia e a Taprobana. As 2 primeiras estrofes contêm uma única frase: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Ir-se da lei da morte libertando significa que com obras que passaram para a história, eles desse modo teriam superado a morte. Agora, a terceira estrofe diz que os feitos portugueses superam o que aconteceu antes. Sábio grego é Ulisses, que está na obra Ilíada, da Antiguidade.
E Troiano é Enéas, o guerreiro que defendeu Troia até o fim e foi vencido por Ulisses. E quando a cidade capitulou, ele veio com a família navegando até a Península Itálica e conta a tradição que ele participou da fundação de Roma junto com Rômulo e Remo. Alexandre Magno nasceu em 356 a.C. e morreu em 323 a.C. Ele viveu 33 anos. Ele saiu da Macedônia, conquistou o Egito e avançou pela Mesopotâmia até a Índia. Trajano é o imperador romano que iniciou o reinado em 98, 99 e terminou em 117. Então é século II, início do século II. Na época em que Roma teve a sua maior extensão, e o Império Romano nessa época avançou até a Península Ibérica e até a Grã-Bretanha. Netuno é o deus do mar, Marte é o deus da guerra, Cécem, do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que um outro valor mais alto se levanta. Agora, 2 estrofes. Ele pedirá inspiração. As ninfas do rio Tejo, que são as Tágides. O nome latino é Tagus, para o rio. E se referirá a Febo, que é o sol na mitologia. Que as águas do rio sejam até melhores do que as da fonte de Hipocrene, na Grécia, que na Idade Antiga, por lenda, por tradição, se dizia que trazia inspiração aos poetas. A Vena é uma flautinha simples, pastoril. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, que sempre em verso humilde celebrado foi por mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, enquanto a vossas águas Febo ordene, que não tenho inveja às de Hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E o autor se dirige ao rei. Agora, nós teremos uma única frase em 4 estrofes. Na 4ª estrofe ele vai dizer: debruce-se, por favor, olhe para baixo e verás a obra que eu fiz. Mas o rei era criança. O rei menino nasceu em 1554, é o ano da fundação da cidade de São Paulo. Na época, monarcas alemães se auto-intitulavam cesários, em alusão a César de Roma. E os monarcas franceses se intitulavam cristianíssimos. Dom Afonso I, que fundou o reino, ele lutando contra os mouros, teve uma batalha fundamental de Ourique.
na região de Lisboa, talvez um pouco ao sul, e foi vencedor. E diz a tradição, a lenda, e isso está muito relacionado com a ideia de difundir que o reino, na verdade, foi criado pela vontade de Cristo, né? que ele teria, como é que se diz, toda a bênção cristã, né? Que Afonso Henriques, na iminência da batalha, teria tido a visão de Cristo, que lhe deu como armas as 5 chagas da cruz, ou seja, seriam armas de piedade. E com isto, ele teve forças de vencer aquela batalha contra os mouros. Isso. E colocou em seu escudo. Então são as 5 chagas de Cristo. Está bem? E em seguida, em cada chaga foram colocadas mais 5. Mas que tem o significado dos bezantes com os quais Cristo foi traído. Eram 30 bezantes. Bezantes é moedas em dinheiro, né? Então, são as 5 maiores, mais 25 que estão dentro delas, dão as 30. Esse é o significado. Está no escudo português desde o primeiro rei. Isso é tradicionalíssimo. Eu até trouxe a bandeira aqui da casa, né, para mostrar que o escudo está aqui. É o gentio que ainda bebe o licor do Santo Rio, que é o Rio Jordão, no Oriente Próximo, que estavam na época das cruzadas. 4 estrofes, uma frase. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que em todo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo, tão amada como nenhuma nascida no Ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada. Vede-o no vosso escudo, que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós, com quem daremos jugo e vitupério ao rude ismaelita cavaleiro, ao turco oriental e ao gentio que ainda bebe o licor do Santo Rio. Inclinai por um pouco a majestade que neste tenro gesto vos contemplo, e já se mostra qual na inteiridade quando, subindo ireis ao eterno templo, os olhos da real benignidade ponde ao chão e vereis um novo exemplo de amor aos pátrios feitos valorosos, em versos divulgados, numerosos. Vereis amor à pátria, não movido por prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor superno,
e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei ou de tal gente.